E aí, ele viu que eu realmente ia, só que ele achou joia. Que bom, vai ser uma experiência ótima pra você. Eu falei, não pode ser. Eu aqui querendo casar, o homem dizendo que vai ser bom pra mim. E eu fazia de tudo pra provocar. E ele... E aí, quando chegou o dia da viagem, eu achei que ele ia chegar no aeroporto e ele ia se jogar aos meus pés e dizer, cara, você é a mulher da minha vida, não vai, você é tudo que eu quero pra mim. Quando eu fui cruzar o portão de embarque, eu comecei a chorar. Eu chorava sem parar. E ele falava, mas por que você tá chorando? Você tá indo pra onde você quer, o que você queria. E eu falava, não era o que eu queria! Não era isso que eu queria! Deu errado! Agora eu tenho que entrar no avião, né? Porque minha mãe tirou de onde não tinha pra ir pro Canadá, eu vou ter que ir, né? Na hora que eu tava cruzando o portão de embarque, ele me entregou uma carta. No que ele me entregou uma carta, eu falei... Deixa eu ler logo, né? Que é pra eu ver se é um pedido de fio, que ele não tá conseguindo expressar isso com palavras. Na hora que eu ia abrir a carta, ele falou assim, não, lê lá dentro. Aí eu falei, não é um pedido pra ficar. E entrei, cruzei o portão de embarque de mesa, eu chorava, falava, o que eu vou fazer na minha vida agora? Eu dentro do avião, indo pra Toronto, num voo internacional, e as pessoas falavam, você tá sozinha? Gente, aquilo me dava uma vontade de chorar, uma tristeza, um desespero. Eu perguntava, meu Deus, por que eu não fiquei lá? Vou perder meu namorado. E parte do que eu previa aconteceu. Eu sabia que aquela distância ali não seria nem um pouco benéfica pra gente. Seria alguma coisa que talvez nos separaria de vez. E aí, quando eu cheguei lá no aeroporto de Toronto, foi muito pesado pra mim. Porque era eu sozinha, sabe? Eu não tinha ninguém pra recorrer. Eu cheguei, eu lembro de manhã, assim, em Toronto, gente, me deu um vazio dentro do peito. Falei, cara, acabei de perder tudo na minha vida. Fui pra casa dessa pessoa que eu tinha alugado o apartamento. Quando chegou na casa dessa pessoa que eu tinha alugado o apartamento, ela falou assim, tem um quarto, ali tá seu quarto. Falei, não é meu quarto. Não é meu quarto, porque eu pedi um quarto, isso aqui é uma varanda fechada. Ela falou, mas é um quarto, isso aí. Eu falei, não pode ser. E ali eu já comecei uma divergência com a moça, porque eu paguei por uma coisa e estava recebendo outra. E no final das contas, o que aconteceu foi que a moça me botou pra fora. Eu falei, pronto, agora que eu tenho certeza. Depois de uns 3 dias, a mulher me botou pra fora, eu não tinha pra onde ir. Fui pra casa dessa minha amiga Luísa, a moça deixou eu ficar lá. E por fim, acabou que eu fiquei por lá direto até a minha volta pro Brasil. Mas nesse meio tempo, eu fui tipo em agosto, o meu marido, ele foi pra lá me visitar em novembro. Só que quando ele foi em novembro, já dava pra ver que tinha alguma coisa ali diferente. Já dava pra ver, assim, que a gente tinha desconectado. Que a gente tinha seguido caminhos diferentes. Mas, no fundo, eu ainda acreditava que quando eu voltasse pro Brasil, as coisas seriam diferentes. Só que meu marido ficou lá, na época que a gente era namorado, né? Nós viajamos pra Vancouver juntos. E quando a gente foi pra Vancouver e ficou juntos, parecia que ainda tinha alguma coisa ali entre nós. Mas, no fundo, tinha uma certa distância. E de alguma maneira eu sabia que tinha terminado, mas eu não queria admitir, ele também não queria. Ele, sabe, foi uma coisa muito estranha. E aí quando ele voltou pro Brasil, ele ficou lá uns 15 dias, quando ele voltou pro Brasil, realmente eu sentia que não tinha mais nada. E a gente continuava se falando, mas cada vez menos. E quando foi no final do ano, eu descobri eu fui entrar no e-mail dele e eu descobri que ele tinha mandado uma mensagem para uma pessoa no final do ano. Eu lembro que eu fiquei com falta de ar, eu gritava, eu chorava, eu entrei em desespero, eu entrei em pânico, eu só chorava. Aí eu lembro que eu falei, eu quero ir embora, eu vou embora. E aí eu lembro que eu dei um jeito de ligar pra ele, eu falei, o que tá acontecendo? Ele falava, não é nada demais, eu não sei o quê. Só que assim, houve uma ruptura ali, né? Já havia, algumas vezes as coisas acontecem e a gente não quer ver. E por isso que hoje quando alguém fala assim, foi traído, eu também acabei me relacionando com outra pessoa, depois que eu vi isso, porque eu era ingênua, mas não era besta, e eu acabei me relacionando com outra pessoa, e enfim, ficou aquela coisa meio em stand-by, só que da parte dele eu sentia um pouco que tinha
sabe? Eu meio que fiz pra dar o troco no negócio. Mas não era nem mais santa, nem menos santa que ele, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô aqui dizendo isso. Mas ali, eu não percebia. Mas anos depois, quando eu me transformei numa esposa fênix, utilizando as técnicas, foi ali que eu percebi que cada um se interessou por outra pessoa. Não foi porque eu era ruim ou porque ele era mau ou vice-versa, mas porque estava vindo uma sequência de atitudes que não estavam agradando nenhum dos dois. Nem meu marido estava feliz, nem eu estava feliz com aquilo ali. A gente não sabia como consertar aquilo e talvez, né, se interessar por outra pessoa tenha sido o estupim da bomba, né? E aquilo ali foi o que eu vi, né? Foi o que eu sei. Na hora ele disse não, depois ele falou, Flávia, é melhor a gente terminar mesmo, a gente não tá se conectando mais. A gente terminou por telefone antes do Natal, e aí logo depois, umas 2 horas depois, eu falei, por favor, eu não quero terminar com você, eu gosto de você. E aí ele me ligou de volta, eu também te amo, não. Só que assim, cara, já tinha virado um carnaval o negócio. Hoje eu falo assim, mas na época eu sofri muito. E aí quando eu voltei pro Brasil, no aeroporto, me fizeram uma surpresa, faixa. Só que quando eu olhei pra ele, eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E foi aí que o meu príncipe virou um sapo, né? Foi aí que não ele mudou, mas o que eu tinha idealizado na minha cabeça, que é o que a gente idealiza, né? E aí, o que aconteceu foi que, pra mim, virou o sapo. Ele continua sendo a mesma pessoa. Ele só passou a não ter mais as atitudes que eu queria e passou a não mais agir segundo a pressão do que eu pedia. E aí foi que as coisas realmente começaram a se tornar muito difíceis. E aí, o que aconteceu foi que eu voltei. Ele, mais uma vez, não queria que eu fosse morar na cidade dele, ele queria que eu continuasse em Vitória. E eu falei, não. Você decide o que você quer, eu quero ficar com você. Você precisa decidir. E aí, ele foi embora pra cidade dele, ele falou que ia tomar a decisão. Eu fiz um livro dos nossos momentos, né? Dos nossos melhores momentos. Então, eu peguei várias fotos nossas. Olha como nós somos maravilhosos juntos. Você vai jogar tudo isso fora. Olha, ó, você leva isso aqui. Abre quando você chegar lá. E aí, ele foi. Quando chegou lá, ele falou, que legal, não sei o quê. Mostrei todos os nossos momentos. Desde que a gente morou em Belo Horizonte. Da gente fazendo viagem juntos. Mandei tudo aquilo pra ele. Falei, agora a decisão é sua. E aí, quando ele voltou, ele falou, não, eu quero ficar com você, eu gosto de você, eu gosto da sua família, eu gosto da gente. Eu falei, tá bom, mas ou a gente vai realmente construir uma vida juntos, ou é cada um pro seu lado. Só que não foi fácil, porque quando eu fui pra lá, ele ainda tava muito na dúvida. Eu achava, na época, que ele tava muito na dúvida, né? Como eu tinha uma mente de esposa padrão, eu achava muito que ele tava na dúvida de se ele gostava dessa pessoa ou não. Mas, na verdade, depois de anos que eu passei, né, como esposa fênix, depois que eu me transformei em esposa fênix, eu percebi que, na verdade, a dúvida dele é se ele queria continuar aquele tipo de vida comigo. Essa era a questão, sabe? Não era se ele gostava dela. Porque se ele gostasse dela, ele teria simplesmente ido embora. Ele teria feito. E eu também nem sei se existiu uma pessoa ou se existiram várias pessoas. Foi um período de separação da nossa vida. E que tá tudo bem, foi uma ruptura, foi, sabe? Na época aquilo me pesava muito. Aquilo era absurdo, aquilo eram 30 quilos nas minhas costas. Eu vigiava ele, eu vigiava o celular dele. Eu queria saber onde ele tava. A gente brigava todo dia. Ele chegava em casa, era briga. Você perceber que, na verdade, o que ele gostava de mim, mas a dúvida dele é, será que o gostar dela vale todo esse peso que a gente carrega? E é isso que muitas vezes acontece, a pessoa acha que o problema é a terceira pessoa. Cara, se a pessoa estiver interessada pela terceira pessoa, ela vai embora. A gente acabou que a gente foi se desgastando cada vez mais, né? A gente foi uma repetição de mais do mesmo, era um ciclo do idiota, como eu falo dentro dos meus cursos. A gente ficava um querendo, de alguma maneira, se mostrar superior ao outro. E aí, o que aconteceu foi que nós entramos num ciclo muito negativo do relacionamento. A gente queria estar junto, mas a gente se agredia. Então, se agredia no sentido de estar num campo de guerra. Quem é minha aluna já sabe, né, da história do campo de guerra. Mas todas as vezes em que a gente brigava, por exemplo, eu falava, vou embora, não preciso disso, armava minha mala, e ele vinha desfazer a mala. A gente foi feliz por um tempo, não era 24 horas que era ruim, tinha uns momentos bons, que aí entra naquela
montanha-russa, né? Na montanha-russa dos casamentos. Que a pessoa fala, mas aqui tem momentos que é bom, tem momentos que é ruim, como tudo na vida, mas o relacionamento não pode ser assim. Todas as brigas que a gente tinha, eu trazia tudo pra dentro, né? Eu trazia todo o lixo. Eu tava sempre com a mágoa pronta pra jogar na cara dele. E eu tinha certeza absoluta de que se ele mudasse, tudo ia mudar. Eu comecei a trabalhar, a buscar um monte de coisa pra fazer. Eu comecei a ocupar o meu tempo e não buscar o que eu queria fazer. Então isso foi detonando a minha autoestima cada vez mais. Eu fui ficando mais chata, eu fui ficando mais reclamona. Não tava me permitindo viver os meus sonhos. Eu tinha virado uma sombra. Então se ele me permitia, até aqui eu ia. Se ele me permitia, não que ele me manipulasse, né? Mas no sentido de assim, eu não vou mudar pra outra cidade. E eu ficar aquilo pra mim. Eu não percebia como que aquilo era nocivo. Eu tinha que ter entrado num acordo, né? Mas eu tava tão fragilizada, me sentindo tão insegura, que eu aceitei. E é aquilo que eu falo, perdoar não funciona. Eu fingi que eu perdoei, mas eu pegava pesado ali toda vez que tinha uma brecha. Quando deu uns 4 anos que a gente tava morando junto, uns 5 anos, a minha mãe falou, eu tô indo pro Canadá e eu vou ficar lá um tempo. E aí eu resolvi ir passar um mês com ela. Falei, não, eu vou. Ele falou, depois a gente se encontra em Nova York, você vai pro Canadá, depois eu me encontro com você lá. E foi a mesma coisa. Eu fui pra chamar a atenção dele, fui pra ficar 2 meses, e depois de um mês, tava insuportável. Eu entrei num pico de ciúme, eu gritava, eu falava, você faz aquilo outro, você tá errada. Minha mãe ouvindo aquilo do lado de fora, era vergonhoso, era triste. Eu queria que ele estivesse embaixo dos meus olhos, eu queria saber onde ele estava, eu queria saber o que ele estava fazendo. De que meu olho não via, a minha cabeça inventava. E aí ele foi me encontrar, antecipou a viagem, foi direto pra Nova York. Ficamos lá em Nova York uns 20 dias. A gente foi pra várias cidades nos Estados Unidos. E era uma coisa muito estranha, porque a gente estava muito distante de novo. E eu ficava com aquela cara minhola. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele tá de novo? Será que ele tá distante? Por isso que eu falo pra você que na época eu não entendia que a questão não era uma outra pessoa. Quando a pessoa quer ficar com outra pessoa, ela fica. A grande questão é que ele não queria mais aquele relacionamento tóxico que tinha virado. Porque era só briga, era só acusação, era só tristeza, era só insatisfação. Ele sempre falava muito isso. Você tá muito insatisfeita. E eu não entendia aquilo, sabe? Como que eu tô insatisfeita? Eu vou ficar satisfeita se ele passar a fazer o que eu tô pedindo, do jeito que eu tô falando, e aí a gente vai ser feliz pra sempre e vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Eu queria que ele fosse um espelho da minha imaginação e não era isso que tava acontecendo. E aí nós resolvemos ficar noivos pela 4ª vez. E aí um dia, eu olhando pro teto, eu virei pra ele e falei assim, você quer casar comigo? Aí ele virou deitado no chão olhando pro teto. Ele ficou calado. Aí eu virei pra ele e falei assim, quem desmarca? Você ou eu? E aí ele virou e falou assim, pode deixar, eu desmarco. E aí eu falei, putz, não sei, me deu um misto de alívio com tristeza. De alívio de não ter mais que ficar, sabe, fazendo aquele esforço pra ele entender que ele tava feliz do meu lado, que era bom estar comigo. Quando você fica tentando fazer o outro perceber que é bom estar com você, isso tem um preço muito alto, porque você tem que ficar ali, sabe, o tempo todo provando que você é boa, que você ficar do seu lado é bom, e a gente vai ficando exausta. E aí ele pegou e falou, não, eu desmarco tudo. Só que, cara, a gente tava com banda contratada, a gente tinha provado as coisas do buffet. E dali pra frente a coisa foi piorando ainda mais, porque era mais uma mágoa pra jogar na conta. Tinha acontecido muita coisa, eu era um poço de insegurança, eu não conseguia me encontrar profissionalmente, eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia ficar bem. Sabe, eu tava muito mal, eu tava me sentindo muito sobrecarregada, tentando manter aquele relacionamento. Mostrar pra ele que era bom estar comigo, e isso fazia eu perder o meu valor, e eu não tinha a menor ideia disso, não. Era esposa padrão total. E aí passou um tempo, a coisa só foi realmente caindo. E aí um dia eu falei, chega, agora chega. E ele falou, eu concordo. Eu era inimiga dele. Quem fez meus cursos sabe, né? Que eu falo muito isso pra vocês. O outro te vê como uma inimiga, então ele vai guerrear, ele não vai te amar, ele não vai fazer carinho. Quando foi uns 3 dias depois, o assunto meio que morreu. Mas eu falei, não, acabou mesmo, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Aí eu vi um psicólogo na televisão. Falei, cara, ele vai ter que fazer uma terapia de casal comigo. Na verdade, ele achou que eu tava indo lá pra fazer uma reconciliação. E, na verdade, eu queria que ele mostrasse pro meu marido, com uma pessoa de fora, mostrasse pra ele tudo que eu tinha feito por aquele relacionamento. Meu marido não tava vendo. Eu queria que ele visse o mulherão que eu era.
E não foi assim que aconteceu, né? Foi ao contrário, eu comecei a perceber ali que eu precisava mudar muita coisa, se não fosse para aquele relacionamento, para um próximo.